Eu sou Juliana Bilhar, fisioterapeuta neurofuncional da criança e do adolescente. E se você é profissional da área da saúde ou é pai, familiar de alguma criança com um diagnóstico neurológico, se inscreve no canal. Toda semana nós postamos conteúdo direcionado para essa temática, que é preparado com muito conteúdo, com muito cuidado técnico e com muito carinho para vocês. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a paralisia cerebral. E durante muito tempo, na história da fisioterapia, o olhar ficou focado para o tônus, para a espasticidade. O paciente é hipotônico, é distônico e todo o nosso olhar pensando em tratar essa disfunção. Mas hoje, ainda bem, nós sabemos que o olhar do fisioterapeuta vai muito além. A gente precisa olhar para a participação. O que é essa criança, o que essa pessoa deveria e gostaria de fazer e não está conseguindo ser inserida, incluída, participar ativamente da sociedade, estar presente naqueles espaços que são públicos, realizar as suas atividades com a sua família. É aí que a gente entra. Entender o que a nossa criança não realiza nesse momento por uma alteração de função, por uma alteração de atividade e que interfere na sua participação. E é isso que eu vou conversar com vocês hoje. Então vamos para um exemplo prático? Se eu tenho uma criança que quando eu avalio eu falo, olha, a minha criança ela não tem a capacidade de sentar sozinha. E aí eu fico pensando em controle de tronco, fortalecimento de musculatura de tronco, estabilizadores, orientação, estímulo visual. Perfeito, a gente pode pensar por essa linha, mas antes, o primeiro passo é eu entender o contexto em que ela está inserida. Imagina aqui, estou aqui com a minha menina e ela está sentada num banquinho, vocês estão vendo? O pezinho dela está apoiado, então pelo menos quando eu penso em melhora do controle postural, eu tenho que pensar se esse pé está apoiado, porque, concordem comigo, se a minha criança está com o pé sem apoio, é muito mais difícil eu conseguir alinhar a minha postura. Façam isso com vocês. Observem o quanto que vocês precisam de compensação quando vocês não têm um apoio no pé. Imagina quando eu estou falando de uma criança com diagnóstico neurológico, especificamente com paralisia cerebral. Então, o apoio no pé é um ponto relevante. Então, perfeito. Ajusto a minha base de suporte para que a criança esteja com os pés apoiados. Só que olha outra situação. A altura da mesa em que eu tenho um brinquedo que ela precisa alcançar, porque o meu objetivo é que ela brinque, é muito alto. É muito difícil, ela não tem base de apoio. E ainda por cima eu estou falando de uma criança que apresenta um prejuízo no controle postural. Então, se eu não ajusto também o alvo, a atividade, a tarefa, como que ela vai conseguir ter um bom engajamento? Então, para isso, eu preciso pensar também em onde ela vai pegar, qual que é a base de suporte, onde ela vai apoiar o membro superior, até para ela poder ter um bom alinhamento da cabeça. Onde que ela está olhando? Ela está olhando para cima? Se ela olhar para cima para uma criança com prejuízo postural, o que a gente espera? Que ela caia para trás. Então vamos ajustar também aqui a mesinha. Então agora a gente ajustou o espaço, né? Qual é o apoio dessa criança para que ela possa primeiro ter os seus membros superiores, se eu tenho um prejuízo de tronco, que ela tenha um apoio de membro superior. Não estou falando que ela vai cair em cima, não é isso. Que ela vai ter todo o seu corpo apoiado, mas ela tem uma referência para os seus antebraços para que ela possa se manter alinhada. Além disso, o objeto está próximo dela, ela consegue alcançar, se ela quiser, ela consegue interagir com aquele brinquedo, porque se eu não tenho engajamento, eu não tenho ação. Eu não vou ter mudanças no meu programa motor para conseguir realizar aquela atividade, porque eu não quero fazer aquela atividade. Primeiro eu tenho que ver se a criança gosta daquele brinquedo, porque eu não vejo qual é o brinquedo, ou porque eu tenho um impeditivo e não consigo alcançá-lo. Se eu percebo que eu não consigo alcançar, você ficaria em casa tentando? Não, o que você faria? Tentei uma vez, vi que não consegui, não estou nem conseguindo enxergar direito o meu brinquedo, eu paro a minha brincadeira e aí eu vou buscar alguma posição que seja mais confortável, que demande menos de mim. Então, o primeiro ponto é entender o contexto. Qual atividade que eu quero realizar com a minha criança por escolha dela
E como que eu consigo ajustar o ambiente sem precisar necessariamente colocar a minha mão e mantê-la? Se necessário, sim, eu posso fazer pontos de contato para que ela tenha referência e consiga se alinhar, mas garantindo que a atividade que ela vai realizar aconteça com engajamento, que leve a boas emoções, porque isso vai garantir um feedback positivo para que ela busque novamente essa posição e manter este corpo alinhado. Então, antes de pensar em músculo, em força, em espasticidade, em todos esses sinais que nós sempre colocamos uma lupa enorme em cima, vamos primeiro pensar em como que a gente consegue ajustar a tarefa, o ambiente, para garantir que a nossa criança possa estar presente na escola, nas atividades em casa e se perceba capaz, porque ela é capaz de realizar muito mais do que muitas vezes nós percebemos e nós enfatizamos. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha. Se faz sentido para você, comenta também qual é a tua experiência com a paralisia cerebral, que vai ser um prazer a gente poder ter esse momento juntos. Até a próxima!